Irmãos, bom dia. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmãos, essa noite eu tive um sonho de revelação. Eu sonhei que tinha um espelho. Vai ficar fácil da pessoa entender. Ele era do tamanho de uma porta de um guarda-roupa. Sabe aqueles espelhos que cabe a gente de pé, vendo a gente dentro dele de pé? Ele era uma moldura de madeira. Só que ele tinha sido cortado no meio. Cortou ele no meio como se fosse cortado com um facão. Bem no meio. E aí eu ficava olhando assim, eu falava, mas se for colocar ele de pé, ele vai cair de dentro, porque não tem a parte de baixo. E eu ficava pensando, se eu colocar alguma coisa para prender ele, e naquilo que eu pensava, uma voz falava assim, vai ter que lavar outra casa, limpar outra casa, deixá-la pronta. Aí eu ficava pensando, mas por que outra casa? Por que eu tenho que ir lá? E esse sonho, irmãos, durou tempo. De repente eu sonhava assim, no sonho mesmo, eu sonhava que eu estava num lugar alto. Aí uma pessoa falou, você é aquele um que voa? Eu falei, sou eu mesmo. E nisso eu começava a voar, irmão. Chegava de um alto assim, eu lançava um voo, voava, virava e voltava. Mas o foco era de que eu acordei de manhã e fiquei pensando, né? Bem cedinho, comecei a pensar o que era aquele sonho. Aí Deus me deu a revelação. Se a gente olhar, irmãos, tem base bíblica. Quando a gente vê sobre a passagem das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, então você vê que é dividida ao meio. É assim? É dividida ao meio. O que representa o espelho? O espelho a gente vê o nosso corpo inteiro nele. Você que tem um guarda-roupa, você vê aquele espelho do meio e você vê inteiro, não é? Por que eu via só a metade? O que representa o corpo? A igreja. A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. A cabeça é Cristo, mas a igreja é o corpo. Então o corpo, irmãos, vai ser dividido. Queira nós ou não, vai ser dividido 50%. Quando a gente vê falar que no final dos tempos ia acontecer o que está acontecendo, todas essas tragédias ia acontecer. E a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos iam se esfriar. Por isso que você olha a igreja hoje e olhava antigamente, você vai ver que é a metade. Diminuiu. Os pastores que estão ouvindo, eles estão ouvindo isso e memorizando, com certeza é. As igrejas lotavam as igrejas, da porta até o púlpito, lotavam. E hoje está ficando 50%. Então, irmãos, é coisa da gente se pensar. Não adianta querer achar assim, para mim, eu acho que isso aí é normal. Não é normal. É a Bíblia dizendo, é a Bíblia relatando, é a Bíblia acontecendo. Então, 50% vão ficar e 50% vão subir. Mas não está falando do mundo, está falando da igreja. Então, temos que parar sim, irmãos, parar. Porque essa metade que ela ficava, eu via ela, mas a outra metade não. Essa metade eu vi ela claramente, foi cortado um vidro, a gente sabe que um vidro não é cortado no facão. A gente sabe que um vidro, ele é cortado com uma pecinha que se chama vidia, né? Ela corta o vidro, corta reto, corta zigue-zague, o jeito que querer, mas num facão ninguém consegue cortar. Então ali foi cortado, irmãos. Eu vi a moldura do lado da madeira, foi cortado à força. Ela foi meio que
como se cortasse na marra. E é o que vai ter que fazer, irmãos, é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que o reino dos céus, né, é tomado à força. Então vai ter que ser separado, não adianta. Infelizmente, irmãos, a gente vai ver a nossa família, irmãos. Um será levado e outro será deixado. É uma triste realidade, mas é o que vai acontecer. Muitos são chamados e poucos escolhidos.